Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Algumas pessoas nos mandaram e-mail, nos indagaram sobre o projeto de LGPD e nós resolvemos criar um checklist com, além de toda aquela estrutura que nós apresentamos do projeto, como que ele segue para a implantação do programa de governança da privacidade. Nós trouxemos aqui um checklist detalhado para que fique mais claro para todos. Então, nós vamos falar aqui sobre a estrutura, o escopo e planejamento, inventário de dados, análise de gap, políticas e procedimentos e processos, documentos complementares, medidas processuais e técnicas, comunicações e monitoramento e auditoria da conformidade. Então, no vídeo anterior, nós mostramos essa trilha, e dentro dessa trilha agora nós vamos trazer um detalhamento. Como eu disse, esse era um macro fluxo do que se tem que fazer para a implantação de um programa de governança da privacidade. Então agora nós vamos detalhar nesse vídeo um pouco mais essas caixinhas. Então vamos lá. Estabelecer uma estrutura de governança para que o programa funcione bem. Então, engajar a alta gestão ou o board. Então, algumas definições como quem vai ser o encarregado de dados, ou segundo a GDPR, o DPO. Definir a equipe que vai atuar nesse programa. Os focais, que cada área deve ter um focal, como nós falamos nos vídeos anteriores, que é a pessoa que tenha conhecimento dentro da área, com uma visão sistêmica e se engaje nesse projeto para a implantação do programa. Criação de comitê de privacidade e de crise. O comitê de privacidade ele vai avaliar toda esse projeto que está sendo estruturado. O comitê de crise, como o nome já diz, é para crise de eventos de violação da privacidade, incidentes. Então ele vai atuar de bate-pronto nesses eventos. Estabelecer diretrizes para esse programa de governança da privacidade. Ter um programa de segurança da informação, como eu falei anteriormente, privacidade e segurança andam lado a lado. Não existe um programa de privacidade sem ter segurança da informação, ou seja, sem ter um programa de segurança. Estabelecer um repositório com as evidências daquilo que for feito para a implantação desse programa de governança da privacidade. Você precisa evidenciar tudo que você faz, políticas, processos, procedimentos, reuniões, tudo tem que ter ata, todo documento tem que ser aprovado. Isso tem que ficar num lugar próprio e bem organizado, porque a autoridade nacional pode te solicitar isso, pode em algum momento querer ver o que você tem, o que você fez para não sofrer uma sanção mais grave, como eu disse, uma penalização que, dependendo dos seus cuidados, de você não ter sido negligente, essa penalidade pode se tornar apenas uma advertência. Então, todos os cuidados são necessários, todas as evidências são importantíssimas. Então, montar um programa de treinamentos, treinar todo o corpo corporativo, toda a empresa, estabelecer mecanismos de interação com titulares, seja um service desk, seja um portal, seja e-mail, um telefone, mas tem que ter um mecanismo de interação para o titular fazer valer os seus direitos. Definir um modelo padrão de gestão de incidentes, políticas, processos, área de atuação, tudo isso. Então, fazer o planejamento das ações como um projeto normal, um Canvas, dashboard, definir Kanban, o que tem que fazer, o que está sendo feito, o que já está feito, definir uma matriz RACI, que é os papéis e responsabilidades,
e estabelecer um cronograma e acompanhar esse cronograma. Realizar um inventário de dados e uma auditoria do fluxo de dados, identificar processos que tratam os dados pessoais, os donos desses processos, os perfis de acesso, ou seja, quem acessa, quando acessa, como acessa, onde e por que ele acessa. Então, se não tem que ter acesso, para que ele vai acessar? Se tem que ter acesso por um tempo determinado, beleza, mas tem que justificar o porquê que ele tem acesso. Identificar os sistemas, as aplicações, os sites, aplicativos que tratam de dados pessoais, ou seja, por onde o dado entra, é coletado, onde ele é armazenado, qual o tratamento que ele sofre ali dentro. Então, toda essa identificação tem que ser feita. O ciclo de vida do dado, ou seja, onde é coletado, onde tem as entradas, como ele é processado, onde ele é armazenado, com quem ele é compartilhado, como e quando ele é excluído. Tudo isso tem que ter. Identificar bases onde os dados pessoais ficam armazenados, identificar o tempo de guarda desses dados pessoais, ou seja, a necessidade de guarda e por quanto tempo, uma tabela de temporalidade desses dados pessoais. Em cima do inventário que for feito, fazer uma análise bem detalhada de gaps, ou seja, as falhas que podem ter nesses processos, possíveis acessos indevidos dentro de sistemas, arquivos físicos ou digitais, com quem esses dados são compartilhados, se precisam ser compartilhados, planilhas, papéis impressos, como currículos, tabelas, planilhas onde tenham dados pessoais, verificar vulnerabilidade na rede, vulnerabilidade em sites e aplicativos, falta de controle em salas de arquivo físico, falta de controle e acesso físico em salas, em cofres onde tenham dados pessoais, mídias, acesso a computadores, servidores, gavetas, como eu disse, fichário de papel, tudo isso precisa ter controle de acesso. Verificar senhas fracas ou ausência de senhas, pessoas que deixam seus dispositivos abertos ali para quem quiser entrar. Senhas compartilhadas também são um problema que precisam ser visto. Então, como eu disse, telas desbloqueadas, dispositivos sem bloqueio e outros. Desenvolver políticas, procedimentos e processos operacionais. Política de segurança, de senha, de backup restore, de descarte, política de privacidade, de privacy by design, ou seja, de manter a privacidade desde a concepção ali da criação, seja em processos, em procedimentos e por padrão. Quando se define um projeto, um programa, um sistema, um processo, já tem que pensar ali, quando estiver desenvolvendo, em privacidade e manter esse padrão de privacidade. Criar uma política de cookies, política de definição de processos. Algumas dessas políticas podem estar concentradas em uma política mais robusta ou podem ser políticas menores. Definir os processos dentro dessas áreas e dentro daquilo que engloba essas políticas. Criação de procedimentos operacionais das tarefas dos processos. Ou seja, diretrizes se desdobram em políticas, políticas se desdobram em processos e processos se desdobram em procedimentos. Sempre lembrar dessa sequência que é bem bacana, bem legal da gente estar mantendo isso e até para ter uma visão melhor desse desdobramento. Documentos complementares que são importantes dentro desse programa de privacidade são as cláusulas contratuais, que dentro dos contratos de fornecedores ou colaboradores precisa ser uma cláusula específica ou cláusulas específicas, claras e tratando apenas daquele assunto, privacidade de dados dentro desses contratos, tanto de fornecedores quanto de colaboradores. Termos de uso que vão ser usados nos sites, que vão ser utilizados para que você dê permissão para o uso dos seus dados, seja imagens, seja dados
pessoais como documentos, por exemplo, impressões digitais, filmagens, termos de confidencialidade, o relatório de impacto, que é o nosso de PIA, que estão falado aí na GDPR, o LIA, que é um documento que é trabalhado em cima do legítimo interesse do controlador, lembrando que para lançar a mão dessa base legal do legítimo interesse, precisa desse documento e precisa agregar mais documentos que comprovem que aquele tratamento de dados não vai impactar ou vai trazer prejuízo aos titulares. A gestão de consentimento, que a gente utiliza para sites ou para aplicativos, e até mesmo quando for um documento por escrito, um documento enviado via texto por um aplicativo de conversa ou de mensagens. Então tem que fazer a gestão desse consentimento. Então, lembrando que esses dois últimos aí estão descritos na LGPD como bases ou hipóteses legais que permitem tratar dados pessoais. Proteger os dados pessoais através de medidas processuais e técnicas. Então, definir perfis de acesso, gestão de identidade, proteção do banco de dados através de ferramentas, monitoramento desses dados, firewall, MFA, que é o múltiplo fator de autenticação, criptografia, anonimização de dados, ou seja, aquele dado que o titular peça que nós fazemos a exclusão, mas a gente precisa dele para histórico, ou dados que a gente já tem uma base e só precisa dele para histórico e não para identificar o titular, podemos anonimizar, algumas pessoas chamam de mascaramento, lembrando que essa anonimização pode ser dinâmica ou estática, mas para critério de privacidade de dados só serve a estática, a dinâmica não serve porque ela pode ser identificado em outra base, ou seja, ela só copia uma base e entrega na solicitação ele mascarado. Então, para LGPD, para fins de LGPD, não é aceitável. Antivírus e outros mecanismos que a gente pode utilizar, vai depender da empresa, do tamanho, do tipo, enfim. Comunicações, podemos fazer aí através de informativos sequenciais, semanais, diários, treinamentos que a gente pode fazer para os colaboradores, cartilhas impressas que podem ser documentos de consulta ali, dicas de privacidade que podem vir por e-mail, podem estar nos sites das empresas, criação de canais de interação, ou seja, pode tirar dúvida, pode fazer solicitações, pode pedir treinamentos, pedir explicação sobre algum tema específico que trate privacidade e proteção de dados. Enfim, temos uma série de meios de comunicação. Monitorar e auditar a conformidade, ou seja, não basta você entrar em conformidade com a LGPD, você tem que revisar periodicamente todas aquelas ações, todas aquelas atividades que foi feito durante o projeto. Então, durante a implantação desse programa de governança da privacidade, tem que ser feito aí um plano de acompanhamento e melhoria contínua, plano de revisão das atividades dentro do programa, ou seja, todas aquelas atividades que foram criadas dentro do projeto precisam sofrer revisões periódicas, atualizações, melhoria durante toda a vida. Então, enquanto existia a empresa e existia esse programa de governança da privacidade, essas atividades têm que ser revistas, monitoradas, verificar se a conformidade continua, se houve algum desvio. Se houve desvio, voltar ao padrão original e fazer auditorias periódicas nesse sentido. Ok? Então, ficamos por aqui com esse vídeo. Mais uma vez, se tiverem outras dúvidas, se quiserem fazer algum comentário, precisarem de algum apoio ou precisarem de algum modelo de documento que possamos estar disponibilizando, fiquem à vontade para solicitar por e-mail, comentem ali abaixo do vídeo, nos comentários, o que acharam,
E mais uma vez, obrigado a todos por nos acompanhar até aqui e ficamos à disposição para qualquer dúvida que tiverem. Curtam esse vídeo, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho lá para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.